Olá, meu nome é Laira e a gente vai resolver um exercício de calorimetria. O exercício fala de um sistema copo, água e gelo. Ele diz que esse copo contém 50 gramas de massa de água, 50 gramas de massa de gelo. E que inicialmente ele está sobre uma fonte de calor desligada. E aí, num dado instante, essa fonte de calor é ligada e fornece calor a esse sistema numa taxa constante de 10 calorias por segundo. Ou seja, essa é a potência dessa fonte de calor. Ele pede para que você considere que a pressão atmosférica é equivalente a 1 atm e que o sistema água gelo e copo está inicialmente em equilíbrio. Ou seja, a gente sabe que a temperatura de fusão do gelo é igual a 0 graus. Então, nós vamos considerar como temperatura inicial para esse sistema 0 graus. E ele quer saber quanto tempo demora para que essa fonte eleve todo esse sistema até 80 graus. Então, a minha temperatura final, a minha temperatura de equilíbrio é de 80 graus. A primeira coisa que nós precisamos fazer é descobrir qual é a quantidade de calor que essa fonte precisa fornecer para todo esse sistema. Então, a quantidade de calor total que essa fonte precisa fornecer é a quantidade de calor que a água precisa para chegar a 80 graus, mais a quantidade de calor que o gelo precisa, mais a quantidade de calor que o copo também precisa. Vamos analisar. A água está inicialmente a 0 graus e tem que chegar a 80 graus. Então, nós temos uma variação de temperatura. Então, a água é mc ΔT. O gelo, a gente vai ter que dividir em duas partes. Primeiro, o gelo precisa passar do estado sólido para o estado líquido, ou seja, precisa ocorrer mudança de fase. Então, é massa vezes calor latente. Quando o gelo se transformar de sólido para líquido, ou seja, se transformar em água líquida, eu vou ter essa água líquida a temperatura de 0 graus, mas eu quero que ela se eleve a 80 graus. Então, eu tenho variação de temperatura, então é mc ΔT. Note que o gelo tem duas partes. Primeiro a transformação de fase e depois a variação de temperatura. E por último, nós temos a quantidade de calor que o copo precisa. O exercício não nos falou qual é o calor específico do copo, mas ele deu a capacidade térmica. A capacidade térmica a gente precisa lembrar que é massa vezes o calor específico. Então, eu substituí. No lugar da massa vezes o calor específico, eu coloquei a capacidade térmica. Agora, nós podemos substituir todos os valores e descobrimos que a quantidade de calor total que essa fonte precisa fornecer é de 12.200 calorias. Sabendo isso, nós pegamos a fórmula da potência e isolamos ΔT. Então, nós temos que ΔT é igual a Q sobre potência. A quantidade de calor é 12.200 e a potência é igual a 10. Então, nós descobrimos que para esse sistema chegar à temperatura de 80 graus, essa fonte precisa fornecer calor por 1.220 segundos. Bons estudos!